Glória a Deus, queridos. Tem uma frase de Abraham Lincoln, que diz assim: quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiseres pôr à prova o caráter de uma pessoa, dá-lhe poder. Abraham Lincoln dizia isso: todos os homens são capazes de enfrentar qualquer tipo de adversidade, mas se você quiser conhecer de fato uma pessoa, se você quiser colocar à prova o caráter de uma pessoa, dá-lhe poder. Nós até gostamos de falar sobre poder, mas nós não estamos preparados muitas vezes para receber ou para termos poder. E isso não estou falando só em ambiente de igreja não, fora de igreja e dentro de igreja. É só você ver algumas pessoas que recebem algum tipo de poder, algum tipo de cargo ou ministério, ou acontece alguma coisa, já muda. Porque nós não gostamos de que as outras pessoas tenham poder, e quando nós temos poder nós não sabemos lidar com ele. Porque na verdade o nosso conceito de poder é muito diferente do conceito de poder de Jesus e do Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós começamos a perceber que o poder de Deus é diferente do poder que nós buscamos aqui na humanidade, ou diferente do poder que as pessoas entendem aqui na terra. E tem um versículo que eu gosto muito, e aí você pode abrir a sua Bíblia já, que é 2 Coríntios capítulo 4, que é esse texto que nós estudaremos nessa manhã, que fala sobre esse poder. Ou hoje de manhã nós vamos conversar mais como, quando e como esse poder se manifesta na nossa vida enquanto cristãos. Como e quando, em que momentos esse poder se manifesta na nossa vida enquanto cristãos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Eu gosto muito desse versículo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, a carta de 2 Coríntios é uma defesa do apostolado de Paulo. Ele defende o seu apostolado e ele fala para a igreja de Corinto, não como alguém que fundou, não com autoritarismo, não como alguém que era o líder da igreja, mas ele fala como um pai. E ele vai falar sobre as pessoas que estão pregando o evangelho de uma maneira errada. Ele fala que já entraram na igreja, já se infiltraram vários falsos profetas, com várias heresias, e ele vem defendendo isso, e ele fala no começo do capítulo 4, sobre essa pregação do evangelho, sobre essa ministração da palavra, sobre esse tesouro que nós temos, que é o evangelho, que é a ministração e a proclamação da palavra, que é a vida de Jesus Cristo, e ele deixou esse tesouro em vasos de barro. Paulo não fala como um líder de cima para baixo, mas ele fala como um servo de baixo para cima, inclusive dizendo para a igreja de Corinto que ele era barro, um vaso de barro, tão simples, tão falho, que ele culmina dizendo no capítulo 12 sobre o espinho na carne, dizendo aquela oração: Senhor, se possível tira de mim esse espinho na carne. E Deus fala: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo se coloca como esse vaso de barro, e é esse texto que nós estudaremos agora. E aí eu vou ler até o versículo 11, então nós vamos estudar do versículo 7 até o versículo 11, quando ele diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós
que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Até aqui. Quando ele vai falar sobre esse tesouro, esse poder, e aqui eu quero lembrar que o evangelho, a mensagem, a proclamação de Cristo é poder. O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Quando pega lá Atos capítulo 1, versículo 8, o próprio Senhor Jesus falando: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós recebemos essa vida de Jesus, esse privilégio da ministração da palavra, a proclamação do evangelho da paz, o ministério da reconciliação, como Paulo chama, isso é poder. Por isso o tema da mensagem de hoje seria poder em vasos de barro. E esse poder se manifesta em nós cristãos. Como? Quando? Esse poder se manifesta, e Paulo começa a discorrer sobre isso, dizendo que esse poder se manifesta na nossa fragilidade, que esse poder se manifesta em momentos de pressão, e que esse poder se manifesta na morte. É sobre isso que ele discorre a partir do versículo 7. Esse poder que se manifesta em nossa vida, em nossas fragilidades, em momentos de pressão e também na morte. Vamos entender um pouco de cada uma delas. Versículo 7 fala sobre esse vasos de barro. Esse tesouro então que é o evangelho, a vida de Jesus, a ministração da palavra, esse poder que se manifesta em vasos de barro. Quem são esses vasos de barro? Eu e você. E é interessante a gente pensar, porque quando você pensa em tesouro, se você lembrar de desenhos animados, quando fala tesouro, fala de esconder numa ilha deserta, cavucar um buraco, coloca lá embaixo, faz um mapa, bota um X para ninguém achar. Se você pensar em tempos modernos, você vai pensar que você guarda um tesouro em cofre, num banco, em lugares muito protegidos que você quer ali esconder para que ninguém pegue. Eu tenho algo muito valioso em casa, mas muito valioso. E ontem eu já tive que falar porque cheguei em casa e já me fizeram um interrogatório para saber onde estava. Ninguém sabe onde estava, um negócio muito valioso. Eu tenho uma camisa do Corinthians, toda autografada pelos jogadores. É valioso, não entendi assim, é super valioso. Eu tenho algo muito valioso, autografada pelos jogadores, está lá guardada 7 chaves, num lugar que ninguém sabe. Nós colocamos, quando é algo importante para nós, quando é um tesouro muito valioso, nós colocamos as 7 chaves. E aí Jesus, o apóstolo Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que ele coloca esse tesouro em vasos de barro. Eu e você, barro, rachado, um vaso de barro talvez não tão bonito, quebrado, cheio de cicatriz, muitas vezes mais um mosaico do que um vaso. Mas quando nós olhamos para a história da humanidade, Deus não teve Ele sempre fez do barro algo grandioso. Quando você olha para a história da humanidade, Ele começou com o barro, o homem e a mulher. E quando você vê pela história, Ele usa vasos de barro por toda a história, começando com Abraão, com Sara, que não acreditou e riu da sua promessa, passando por Moisés, vaso de barro, que querendo salvar com seus próprios braços, do seu próprio jeito, matou um soldado egípcio e depois teve que fugir. E aí você pega mulheres na história, vasos de barro, como Ruth, uma viúva moabita estrangeira, que vem com a sua nora, e aí Deus faz uma linda história. Você pega Raabe, uma prostituta, vasos de barro, onde Deus separa e coloca uma linda história. Você pega Esther, uma mulher simples, com medo, tímida, e que de repente é usada para cair nas graças de Deus e na graça do rei, e é usada como instrumento para salvar toda a sua nação. Você pega Davi, um vaso de barro, que quando Samuel chega para ungí-lo como rei, nem o seu pai chama Davi, porque talvez nem na cabeça do seu pai passou que ele seria o rei de Israel. Você pega os discípulos no Novo Testamento, vasos de barro, homens simples, iletrados e incultos, homens impulsivos, homens incrédulos, como Pedro e Tomé, mas que Deus usa para construir a sua história.
vasos de barro. E Ele colocou esse tesouro em vasos de barro. Quando nós olhamos para o versículo 7, nós precisamos entender o versículo 7 para passar adiante. Porque Deus usa vasos de barro simples, coisa que ninguém imaginaria, talvez nem eu e você, como uma adolescente simples, prometida por um marceneiro, carpinteiro, também simples, ainda virgem. Mas Deus usa um vaso de barro para trazer o menino Deus, o Salvador, aquele que ia perdoar os nossos pecados. E justamente Ele usa vasos de barro, como eu e você, vasos rachados, feinhos, limitados, humildes, para mostrar, para provar que a excelência do poder, que a tudo excede, versículo 7, provém de Deus e não de nós. Esse poder que é colocado em vasos de barro é justamente para mostrar que tudo vem dEle. Não é da nossa força, não é do tamanho da nossa fé, não é da nossa perseverança, não é na nossa capacidade, mas que o poder vem dEle, vem de Deus. Por isso que nós precisamos entender o versículo 7, porque quando ele passa adiante, ele vai começar a falar sobre esse poder que se manifesta em momentos de pressão, que existe dentro de mim e de você, dentro de cada um de nós, esse poder em vasos de barro, mas para mostrar que é dEle. Porque ele vai dizer assim, continuando, versículo 8: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Esse poder em vasos de barro, esse poder que se manifesta na nossa fragilidade, também se manifesta em momentos de pressão, onde Deus permite tais circunstâncias da nossa vida, momentos de pressão, para que esse poder se manifeste sobre mim e sobre você. E eu fiquei pensando numa panela de pressão. Eu não sou craque em cozinha, já confessei os meus pecados ontem, no máximo eu lavo a louça. Quando eu faço um ovo, eu já faço, quebro e já faço ele mexido, para não dizer que eu perdi, porque se eu tentar manter a gema já foi. Então eu coloco lá, já faço nada, não tenho nada de cozinha. Mas eu fui estudar, porque eu tenho que dar o melhor para vocês, né? Então eu fui estudar o negócio da tal panela de pressão. E sabe que panela de pressão é interessante? Porque a panela de pressão, o que ela faz? Ela aumenta a pressão interna, para ser maior que a pressão atmosférica, para que o cozimento daquele alimento seja mais rápido, para que o sabor venha à tona mais rapidamente, para que as cores fiquem mais vivas. Então ela coloca uma pressão para que o poder se manifeste, entende? A pressão ali, na panela de pressão, ele aumenta a pressão, para que o poder do sabor, o poder da cor do alimento, o poder do cheirinho, o poder de todo o seu potencial seja extraído, para tirar no momento certo. Eu fiquei olhando para esse texto e comparando com a panela de pressão. Olha a nossa vida, e talvez a tua circunstância seja a pressão para você, um diagnóstico de uma doença incurável. Talvez a pressão para você seja um relacionamento que está te incomodando. Talvez a pressão para você nesse momento de pandemia seja a tua vida financeira, a incerteza do trabalho. Eu não sei qual é a pressão que Deus permitiu na sua vida, mas quando eu olho para esse versículo, eu vejo que o poder de Deus pode se manifestar em momentos de pressão. Acompanha comigo. De todos os lados nós somos pressionados, em algumas traduções diz atribulados, pressão, porém não angustiados, poder. Perplexos, pressão, porém não desanimados, poder. Perseguidos, pressão, porém não abandonados, desamparados, poder. Abatidos, pressão, porém não destruídos, poder. Você vê pressão e poder. Pressão e poder. Deus permite muitas vezes que na nossa vida venham circunstâncias que nos pressionam, mas é aí que o poder dele se manifesta. Não porque provém de nós, não é por causa da nossa capacidade, não é por causa da nossa fé, não é nem por causa da nossa perseverança, mas o poder que a tudo excede vem dele. Eu fico imaginando essa relação. A pressão é o que as circunstâncias
fazem sobre nós. O poder é deixar Deus trabalhar na nossa vida, a resposta que nós damos às circunstâncias. Porque na verdade, gente, vamos conversar uma coisa? Nós não conhecemos uma pessoa na ação. Nós conhecemos uma pessoa, na verdade, na reação dela. Você pode enganar um monte de gente com rede social, com fotinho. Você pode enganar um monte de gente com encontros ocasionais. Mas é no momento da reação que nós conhecemos uma pessoa. É no momento da reação a uma situação de pressão é que a pessoa revela o seu coração ou o seu caráter. Nós podemos olhar para Pedro. Vamos pensar em Pedro. Pedro, no momento que tem que reagir, quando ele chega ali diante do jardim do Getsemane, os soldados fazem essa tocaia sobre Jesus, e aí ele tem que reagir no momento de pressão. Pedro toma a espada, corta a orelha de Malco, e começa, e Jesus fala, pera. No momento de reação, Pedro fala, o Senhor não vai se entregar, eu vou contigo até a morte. Jesus fala, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí no momento de reação, ali na fogueira, quando perguntam para Pedro, eu te conheço, você está com um deles, você é discípulo de Jesus, ele fala, eu não sou, e ele nega Jesus por 3 vezes. É no momento de reação que ele revela o seu caráter, que ele revela o seu coração. Mas aí você pega Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, sobre os discípulos, aqueles que aguardaram em Jerusalém, e aí as pessoas começam a dizer, essa turma está embriagada, essa turma está bêbada, são 9 horas da manhã, estão todos bêbados. Pedro se levanta, num momento de pressão, para reagir, o mesmo vaso, só que agora o poder de Deus sobre ele, e aí ele começa a pregar, e ele começa a explicar que 9 horas da manhã não tinha ninguém bêbado, mas aquilo era o poder do Espírito Santo que havia sido prometido lá em Joel, e 3.000 pessoas se convertem ao Senhor Jesus, o mesmo vaso de barro, mas agora com o poder de Deus sobre ele. Eu lembro de uma música da Cassiane, que falava assim, e eu falo que eu tenho uma história com a Cassiane, eu vou falar depois também no final, mas eu tenho uma história com a Cassiane que em vários momentos da minha vida eu falo que é a minha parte brega, assumo, é a minha parte brega. Eu sou apaixonado pelas músicas da Cassiane, ela tem uma ministração, ainda quero falar isso para ela, um dia Deus vai me dar essa oportunidade de falar isso para ela, porque em momentos da minha vida eu tinha, mas eram ministrações que eu deitava num tapete como esse, eu deitava, jogava os braços para os lados, botava a música e deixava Deus ministrar o meu coração. E numa canção, quando fala a tua palavra escondi, guardada no meu coração, nessa canção tem uma parte que fala assim, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar. Assim como o fogo refina o ouro, momento de pressão, lá no meio, de dor, de dificuldade. Gente, momento de pressão é ruim, dói, machuca, incomoda. Mas assim como o fogo refina o ouro, ela diz, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Momentos de pressão, se manifesta o poder de Deus. E por fim, na morte. Porque quando nós olhamos para ainda 2 Coríntios capítulo 4, depois dessa pressão e poder, ele diz assim, versículo 10, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor de Jesus. No final desse trecho, Paulo conclui que teremos esse poder, se entregarmos a nossa vida diariamente para a morte, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Esse poder, ele se manifesta na nossa vida, quando nós entendemos, e Paulo entendeu isso, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele entendeu que essa vida que ele tinha, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele entendeu que ele precisava morrer, que o batismo nada mais é do que morrer
para o velho homem, morrer a morte de Jesus, para ressuscitar para um novo homem. Paulo falou isso para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, a minha vida está sendo derramada como oferta de libação. Oferta de libação é oferta derramada, que não tem mais volta. Ele entendeu que quando ele entrega a sua vida por completo, para morrer como um discipulado, que Jesus fala, você quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo, tome a sua cruz, então vem e siga-me. O que é tomar a cruz, senão um símbolo de morte, um símbolo de autossacrifício, uma morte proposital. E quando eu entendo que a minha vida não me pertence mais, os meus sonhos não são mais meus sonhos, mas os sonhos de Deus. Os meus planos não são mais os meus planos, são os planos de Deus. Eu não vivo mais para mim mesmo. Esse é o nosso culto racional. Lembra de Romanos capítulo 12, 1 e 2? Quando Paulo fala, eu rogo-vos, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é o nosso culto racional, se não entregar a nossa vida toda, por completo, como sacrifício? E Romanos 12 fala de um sacrifício vivo, porque o sacrifício é morte. Sacrifício é quando eles colocavam os animais no propiciatório e eles imolavam, eles colocavam a faca, derramavam o sangue, eles sacrificavam, matavam aquele animal. Só que em Romanos 12, Paulo usa a figura do sacrifício para a gente entender que é morte, mas agora um sacrifício vivo. Porque quando nós entregamos o nosso corpo para a morte, Jesus Cristo vive através de nós. E aí o poder de Deus se manifesta quando entendemos a nossa morte. Sabe que às vezes tem muita gente crente, vamos dizer assim, muito crente reclamando, porque tem muito crente vivo. Porque você já viu um morto reclamar de alguma coisa? Morto não reclama. Agora tem muito crente que reclama de tudo, é mimimi para cá, é mimimi para lá, e murmura daqui, murmura de lá, porque tem muito crente vivo. Quando a gente se entrega para a morte, entreguei para a morte, eu não tenho mais desejos pecaminosos, o velho Juba morreu, o meu passado está crucificado na cruz, o meu velho homem está crucificado na cruz, agora é Jesus que vive através de mim. Quando a gente entende esse sacrifício, grandes coisas acontecem. Eu creio piamente que Paulo foi o que foi, fez o que fez, porque ele entendeu esse autossacrifício, essa morte. Tem uma história de um adolescente que se converte, Charles Thomas Studd. Ele se converteu ainda na adolescência, na verdade seu pai se converteu no ministério de Moody, quando Moody pregava isso em Londres. Ele já era um jogador famoso de cricket, e aí ele se torna o maior jogador de cricket de todo o mundo. Isso, ele nasceu em 1860. Mas ele ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo de cricket. E aí o pai, preocupado com a conversão, tinha ele um irmão preocupado com a conversão dos seus filhos, levava para ouvir as histórias e as pregações de Moody, e recebia os missionários, pregadores itinerantes que passavam por Londres para sua casa. Numa dessas visitas, um missionário ficou na sua casa, ele fala do Evangelho de Jesus, e Charles Studd se converte ali. Ele começa então a caminhar, a conhecer mais, e ele decide entregar toda a sua fortuna. Eles eram abastados, era milionário. Ele decide entregar toda a sua fortuna, a sua vida, e ele diz lá, a sua saúde, para o Evangelho de Jesus Cristo. Ele se casa, e ele decide abrir mão de tudo, e ser missionário. Quando eu ia falar James Taylor, mas na verdade é James Taylor, é Hudson Taylor, mas é James Hudson Taylor. Quando eu falo James Taylor, mas quando Hudson Taylor passa por Londres e faz o desafio para serem missionários na China, Charles Studd aceita o desafio e vai ser missionário na China. Contra a sua família, contra tudo que pensava, ele foi. E ele se torna missionário na China, depois na Índia e depois na África. Quando ele morre já na África, conta a história que tinham 50 missionários no seu velório. Sua esposa já tinha morrido 2 anos antes. E tinham mais de 3.000 líderes africanos, de tribos, de nações ali, de cidades, vilarejos ali perto. 3.000 líderes em seu velório.
porque ele entendeu que na sua morte, ao entregar toda a sua vida, o poder de Deus se manifestava. E o seu lema, o lema de Charles Studi, era justamente: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. O lema de Charles Studi era esse: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício será grande demais para Ele. Charles Studi falava que ele conheceu todos os prazeres desse mundo. Ele foi o melhor jogador do mundo, foi premiado como o melhor jogador de todo o mundo de cricket. Todos os prazeres ele conheceu desse mundo, mas nenhum prazer era maior do que levar uma alma aos pés de Jesus Cristo. Voltando para aquela canção da Cassiane, tem uma outra frase na mesma canção, da tua palavra escondi, fala assim: minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, a minha vida a ti consagrei. A gente só vai entender esse poder na morte, quando a gente entregar toda a nossa vida a Ele. Que Deus nos abençoe a entendermos esse poder, que se manifesta nas nossas fragilidades, que se manifesta em momentos de pressão, e que se manifesta quando entregamos toda a nossa vida, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, todos os nossos planos, nós entregamos aos pés da cruz. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor olhou para esses vasos de barro, porque o Senhor olhou para cada um de nós, olhou para mim, um vaso de barro imperfeito, limitado, falho, quebrado, e o Senhor derrama esse tesouro, esse poder. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz, muito obrigado pela tua morte e ressurreição, muito obrigado pela tua vida, Deus, e que esse poder se manifeste em nossa vida, nas nossas limitações, nas nossas fragilidades, em momentos de pressão, em circunstâncias adversas e na nossa morte. Pai, nós queremos entregar tudo que somos, tudo que temos, todos os nossos dons e talentos, nós queremos entregar nas tuas mãos mais uma vez, para que o Senhor faça do seu jeito, não do meu jeito, para que sejam os teus sonhos, não os meus sonhos, para que sejam os teus planos, não os meus planos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigado, muito obrigado pelo teu sacrifício, para a tua honra e para a tua glória que nós oramos, amém e amém. Se você conhece essa canção, cante conosco. Se você não conhece, presta atenção nessa letra, e deixa o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ministrar ao teu coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi,
ontem não estava nada programado e Deus, quando estava cantando essa canção, me lembrou de uma história, então eu quero contar para vocês também. Porque eu estava aqui lembrando quando o fogo refina o ouro, eu lembrei de uma ilustração que fala que um grupo de senhoras estava estudando a Bíblia na igreja. E aí eles estavam estudando o livro de Miqueias, no capítulo 3, no versículo 2, quando fala que ele se assentará como um purificador de prata. E aquelas mulheres ficaram pensando, puxa vida, como é que é essa história de Deus se assentando como um purificador de prata? E combinaram que uma delas ia procurar um ourives, ia tentar descobrir o que essa passagem queria dizer. E ela foi no ourives durante a semana e falou, eu quero que o senhor se assenta, como é que você faz para purificar o ouro, a prata? Ele falou assim, é que a gente coloca o ouro no centro do fogo, onde a temperatura é mais alta, onde a pressão é maior, e eu preciso sentar e ficar olhando sem tirar os olhos. E aquela mulher imaginando já Deus, que permite muitas vezes na nossa vida que as pressões venham sobre nós, que permite muitas vezes que a gente fique no mais alto, na mais alta temperatura, na mais alta pressão, mas em nenhum momento Ele tira os olhos da gente, em nenhum momento Ele distrai, em nenhum momento Ele vira para o outro lado, Ele não tira o olho o tempo todo. E aí ela fala assim pensando, puxa vida, mas quando que vai saber a hora de tirar? Como que vai saber que está pronto? E aquele ourives fala assim, quando eu vejo a minha face refletida no metal. E aquela mulher imaginando que toda a pressão que a gente passa é justamente para que a glória dele seja manifesta em cada um de nós. Por isso que ele usa vasos de barro, pessoas imperfeitas, falhas, cheias de rachadura, como eu e você. Nós somos falhos, mas o poder de Deus se manifesta nas nossas fragilidades. Receba a bênção do Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus, esse amor de Deus que não tira o olhar de cada um de nós, esse amor de Deus que manifesta esse poder, esse amor de Deus que guardou um tesouro em vasos de barro, limitado, falhos, simples, humildes, e que o poder, a unção, o fruto, os dons do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus amados, não só agora, mas até a volta do Senhor Jesus, e por toda a eternidade, e para a honra e glória dEle. Amém e amém, amém. Querido, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.